Bom dia, irmãos. Uma bênção estarmos juntos aqui, sempre. Muito bom celebrarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre adoração. Ao longo desse nosso retorno, são 5 semanas, né? Nós estamos resgatando a essência do nosso propósito, a essência da nossa missão enquanto igreja, mas também da nossa missão e do nosso propósito individualmente na nossa relação com Deus. E nesses dias que nós temos nessa série Crescendo na Verdade, nós iniciamos com a verdade de que a nossa missão, de que o nosso propósito individual, o motivo pelo qual a gente existe, é ser para o louvor da glória de Deus. Eu e você existimos para vivermos e expressarmos a glória de Deus, aonde quer que nós estejamos. Nós temos uma responsabilidade de ter em nosso DNA espiritual as características de Jesus. E ao longo da nossa caminhada, nos nossos relacionamentos, nos nossos ambientes, nós vamos expressando essa glória do Senhor. E a primeira pergunta que nós fizemos há 5 semanas atrás é: se o propósito da minha vida, se o propósito da minha existência é glorificar ao Senhor, é ser para a glória de Deus, como eu posso fazer isso? Como eu posso glorificar a Deus com a minha vida? E nós então propusemos 5 coisas, e essas são as 5 abas que nós vamos abrir a partir de agora. Nós podemos e devemos adorar ao Senhor adorando. Nós podemos e devemos adorar ao Senhor amando uns aos outros, sendo transformados à imagem de Cristo. Isso é a santidade. Nós glorificamos a Deus quando nós servimos uns aos outros. E nós glorificamos a Deus quando nós falamos de Jesus, do amor de Deus para outras pessoas. Então nós concluímos que no nosso desenvolvimento da nossa missão, nós precisamos de adoração, nós precisamos de amor e comunhão, nós precisamos de santidade, precisamos vivenciar o serviço cristão e a proclamação. E essa, então, é a missão que nós temos ao longo das próximas semanas, de entendermos, dentro do propósito de Deus, como nós podemos glorificar a Deus e cumprir, então, esse propósito para o qual nós fomos chamados. E hoje nós vamos ver sobre adoração. Como nós estamos pensando na nossa base, nos nossos princípios, nós precisamos também fazer algumas perguntas bem básicas, como: o que é o culto? O que a gente vem fazer aqui, ou os nossos irmãos que estão em casa, param tudo numa manhã de domingo para cultuar ao Senhor juntos, ainda que online? O que é o culto? Por que a gente se reúne? Por que a gente tem esse compromisso e esse efeito que essa reunião, que essa congregação, que esse culto traz? Por que nós fazemos isso? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Às vezes nós olhamos para a liturgia do nosso culto, a liturgia é a forma, o formato do nosso culto, e a gente tem uma impressão que o ponto alto do nosso culto, da nossa reunião, é a palavra. Não raras vezes até as pessoas falam isso. Que o motivo principal é a palavra. A música seria como uma preparação, então, para a palavra. Esse momento que nós temos de adoração, de contemplação, seria uma preparação para a palavra. O momento, então, que Deus vai falar com a gente é no momento da palavra. E a gente vai guardando esses conceitos, talvez ainda dentro daquele contexto que a gente tinha de uma noite feliz, de um santo lugar, onde a gente marcou um encontro com Deus. Mas se nós entendermos o que é o culto e a adoração bíblica, a gente vai entender que quanto mais a gente se aproxima de Deus e o adora, quanto mais a gente cumpre esse desejo ardente do nosso coração de devoção, de contemplação,
mais a gente cumpre o nosso propósito diante de Deus, para a glória de Deus. Nós fomos chamados para a adoração. Nós fomos chamados para a contemplação. Apesar de nós adorarmos juntos como comunidade, o nosso propósito é de adorarmos em casa, de adorarmos na praia, de adorarmos no trânsito, de adorarmos nos nossos ambientes de trabalho, de adorarmos na academia, de onde quer que nós estivermos, nós adorarmos ao Senhor. Porque esse é o nosso chamado, esse é o nosso primeiro propósito. Então, quando você abrir a sua janela e Jesus for o seu primeiro pensamento, como diz aquela música, você vai lembrar que você existe para a glória de Deus. Você existe para manifestar a glória de Deus. E as palavras que nós lemos, então, o tanto que a gente se aprofunda no conhecimento de Deus, o tanto que a gente se aprofunda em dedicar a nossa vida em ler a palavra, em conhecer quem é Jesus, isso nos leva a contemplar mais ao Senhor. E quanto mais nós contemplamos ao Senhor e a grandeza de Deus, mais nós contemplamos também a nossa pequenez. Se o nosso propósito é sermos para o louvor da glória de Deus, o nosso propósito é a adoração, o ponto alto da nossa reunião deveria ser a adoração. O ponto alto da nossa vida deveria ser a adoração. O motivo pelo qual nos reunimos, todos nós, todos os domingos, às quartas, às quintas, nas pizzas, é para adorar ao Senhor. Porque adorar ao Senhor é o nosso propósito. E quando nós entendemos que a adoração e o culto não é algo que eu venho receber, o culto não é algo que eu venho assistir, o culto é algo que eu vou entregar, o culto é algo que eu vou prestar. Isso tira de nós o senso de consumidores. Você já ouviu alguém falar assim, não gostei do culto hoje, o culto hoje estava mais ou menos, não estava muito bom o culto. Como se o culto fosse feito para ele, né? E ele tivesse, então, a capacidade de gostar ou não. O culto é para o Senhor. O culto é entrega. O culto é algo que nós servimos. Nós não viemos para ouvir, nós viemos para declarar. Nós viemos para contemplar. Nós viemos para reconhecer juntos, nós viemos para entregar individual e coletivamente com Cristo reverenciado e centralizado, entronizado entre nós. Então, quando a gente se reúne como igreja, como uma grande família sentada à mesa, com o nosso Senhor Jesus na ponta, a gente se reúne para dizer, tudo é para ti, tudo é para a tua glória, tudo é por tua causa. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te reverenciamos. O Senhor é o nosso Senhor, é o motivo da nossa existência. Nós nos reunimos para declarar juntos, nós te amamos. Nós nos rendemos, nós nos prostramos, tu és tudo em nós. É por isso que nós nos reunimos, para fazermos uma festa de celebração. E o culto está diretamente ligado, então, à adoração, a algo que nós prestamos, a algo que nós entregamos. Porque quando as pessoas iam ao culto, quando elas subiam ao templo, elas iam adorar. E ao contrário do que a gente tem uma concepção, às vezes, de que a adoração é música, uma das primeiras vezes que a gente vê sobre adoração na palavra de Deus é quando Abraão vai entregar o seu filho Isaque e imolá-lo no sacrifício. O texto fala o seguinte, então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para quê? Para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Você conhece o resto da história. Ele estava indo adorar, ele estava indo entregar, ele estava indo sacrificar, ele estava indo oferecer, ele estava indo reconhecer a grandeza de um Deus santo. Ele estava indo reconhecer a necessidade que ele tinha da expiação dos seus pecados. Porque quanto mais a gente contempla a grandeza de Deus, mais a gente contempla a nossa pequenez. Quanto mais a gente contempla a santidade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, mais a gente contempla a nossa maldade, o nosso desamor, o nosso ódio, os nossos pecados. E nessa confrontação, a adoração então é um momento de entrega, de sacrifício, de reconhecimento. E ela não se restringe a esse ambiente. Ela não se restringe a um horário, nem a um lugar.
E é isso que nós vamos ver num texto também muito conhecido de todos nós, quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana. E existe nessa conversa de Jesus, nos versículos 19 e 20, um ponto de virada quando a mulher fala: vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Se você tem a sua Bíblia, se você ainda guarda a sua Bíblia em algum lugar na sua casa, que eu sei que a maioria usa smartphone, você vai ver que em cima desse trecho está escrito assim: verdadeira adoração. A verdadeira adoração. E nesse momento Jesus vai trazer para nós algo muito importante, critérios muito importantes para nós entendermos então o que é adoração. Jesus estava passando por Samaria. E é interessante que o versículo 4, nesse texto, fala que ele tinha que passar por lá. Talvez a sua versão fala que era necessário que ele passasse por Samaria. Porque o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana estava na agenda, na cronologia divina. Jesus tinha um compromisso marcado em Samaria, naquele horário e naquele lugar, com uma mulher que, pelo que nós entendemos do contexto, provavelmente era uma mulher não muito bem quista na sociedade. Era uma mulher que está no horário que não é usual ali no poço. Ela não estava junto com as outras mulheres, ela está sozinha. Depois da conversa com Jesus, a gente descobre que ela já teve 5 maridos e o que ela tem hoje não é dela. Pode ser que isso seja muito comum hoje, mas naquela época isso não era. Então é uma mulher de uma reputação não muito confiável. Mas era com essa mulher que Jesus tinha um encontro naquele dia. Então ele chega e pede àquela mulher samaritana. E quando nós falamos de samaritanos e judeus, nós estamos falando de uma grande tensão religiosa, de uma grande tensão racial, de um preconceito absurdo que havia entre judeus e samaritanos, porque os judeus julgavam os samaritanos um povo mestiço, misturado. Um povo que não tinha uma linhagem pura na adoração, porque eles adoravam a Deus, mas eles tinham uma mistureba de outros conceitos recebidos de outros povos pagãos. Então havia uma grande tensão entre eles, mas era ali, naquele momento onde homens não falavam com mulheres sozinhas, não se referiam a mulheres, onde um homem não se referiria a uma mulher de uma reputação não ilibada, num ambiente de tensão entre judeus e samaritanos, que Jesus traz um maior e grande ensinamento sobre adoração. Presta atenção que isso não foi não foi um congresso para 5.000, isso não foi uma conversa com seus melhores amigos, foi para uma mulher que não tinha nenhuma ONG, não tinha nenhuma condecoração, ela não tinha nenhum tipo de coisa boa que pudesse expor, mas ela era alvo da graça de Deus. Então, não por acaso, Jesus se reúne com aquela mulher, vítima de preconceito naquela sociedade, alvo da graça de Deus, pede uma água, e a conversa da água se arrasta até que ele fala: se você soubesse quem eu sou, rios de água viva iam fluir do seu interior. E ele traz uma revelação sobre a situação emocional e amorosa daquela mulher. E quando essa revelação vem, um start, algo que é divino também se acende no coração daquela mulher, porque ela fala: eu vejo que és profeta. E é esse texto que nós entramos. Então, todas as situações, alguns acham até que ela estava querendo mudar de assunto, né? Mas havia algo urgente no coração daquela mulher. Ela queria saber como ela poderia adorar. Qual que é o lugar certo? Olha, você é profeta, então me responde uma questão: aonde que eu devo adorar? Porque eles falam que é aqui, e vocês judeus falam que é ali. Qual é? Qual é o lugar? Qual é o onde? E Jesus, então, traz para ela uma revelação que para nós é muito importante, que o lance não é o lugar. Você está fazendo a pergunta errada. A questão não é o lugar. A questão é quem você adora. E a questão é como você adora. A questão é que você precisa adorar, mas não é aonde, mas é como e quem você adora. E é justamente esse quem e como que Jesus responde para nós nessa manhã, para trazer para nós esse conceito da verdadeira adoração. E a questão crucial que nós devemos nos perguntar, então, é quem eu adoro e como eu adoro. E a resposta de Jesus está nos versículos seguintes, e Jesus declara: crê em mim, mulher.
Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus então responde que não é o lugar, mas é quem. E para isso nós precisamos conhecer quem nós adoramos. Mas é como. E para a adoração verdadeira surtir seus efeitos, nós precisamos adorar em espírito e em verdade. E Jesus então fala para aquela mulher: olha, não é possível uma adoração de quem você não conhece. Como você pode adorar quem você não conhece? O primeiro ponto para a verdadeira adoração é nós sabermos quem nós adoramos. Quem Deus é para você. Vocês lembram daquele momento que Jesus está conversando com os seus discípulos, ele pergunta: o que as pessoas estão falando de mim? E aí os discípulos: olha, eles falam que é profeta, outros... E vocês? O que vocês pensam que eu sou? Então Pedro fala: tu és o Cristo. E ele fala: olha, isso não foi um insight que você teve das suas conexões neurais. Isso foi o Pai que te revelou. Conhecer a Deus é o princípio para nós vivenciarmos a verdadeira adoração. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês adoram algo que vocês ouviram falar. Vocês adoram o Deus dos pais de vocês. Vocês adoram porque vocês são arrastados para adorar. Vocês adoram porque vocês têm um conceito de divindade que tem que se enquadrar dentro dos relativismos de certo e errado que está na cabeça de vocês. Vocês não adoram o Deus verdadeiro. Isso não é verdadeira adoração. Vocês precisam conhecer o Deus que vocês adoram. Vocês precisam experimentar, experienciar. Desculpa a analogia pífia, ridícula, mas se você chega numa sorveteria com 50 sabores e alguém te pergunta: qual você adora? Qual é o que você adora? E você não experimentou nenhum, você não vai falar: eu não sei, porque eu não conheço. Você só pode dizer o que é objeto da sua devoção, do seu amor, da sua entrega, se você conhece. E eu quero te dar uma cena aqui. É a cena de Jó. Já depois de ter passado por tudo aquilo que ele passou, nós tivemos um estudo de Jó, vocês viram a revolução que foi na vida desse homem. Já no final, quando a gente chega no capítulo 42, Jó fala o seguinte, em resposta ao Senhor, ele fala o seguinte: eu reconheço que para ti nada é impossível, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante. É que falei coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas, mas eu te conhecia só por ouvir falar, mas hoje eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que eu disse, eu me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Ele só pode dizer que o Senhor, para ti nada é impossível e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, porque ele conheceu ao Senhor. Antes ele conhecia de ouvir falar, mas agora ele via o Senhor. Agora ele experimentou a maior revolução na vida dele, e o Senhor estava lá com ele durante todo o tempo. Esse foi o grande ponto de virada na vida de Jó, quando ele fala: olha, agora eu me arrependo. Porque é isso que a adoração vai gerar em nós. É isso que o reconhecimento da grandeza de Deus vai gerar. Quando nós contemplarmos ao Senhor, a gente se arrepende, a gente se joga, a gente se prostra, a gente se envergonha, a gente se constrange de quem nós somos diante de um Deus tão grande. É nesse momento que, ao conhecer ao Senhor, a vida é transformada de Jó, porque ele pode dizer que agora ele o conhece. Eu nunca vou me esquecer, há muitos anos atrás, quando veio o pastor John, da Capela do Calvário, ele estava num culto como esse, e ele perguntou: como nós podemos fazer Deus grande?
Como nós podemos fazer Deus grande? O Deus que é Criador, Deus Todo-Poderoso, como a gente pode fazer Deus grande? A gente canta, seja engrandecido. Como? Quando eu sou pequeno. Quando eu tomo o meu lugar e a minha pequenez diante de Deus. E eu reconheço, Senhor, eu sei que para Ti nada é impossível. Eu me prostro, eu me arrependo, eu me jogo na cinza. O primeiro passo para nós adorarmos ao Senhor é conhecer a Deus. Conheça a Deus. Conheça a Deus. Entre nessa jornada de experiência, de intimidade com Deus. Ore, adore, busque a palavra, busque a revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, de que Deus é um Deus pessoal. É como o pastor falou, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de homens falíveis, de homens que dependiam da graça. Mas Ele também é o meu Deus. Ele é o Deus do meu marido, Ele é o Deus da minha filha, é o Deus da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó. É o Deus do Tarsis, mas é o Deus do Luca. Ele é um Deus pessoal. É um Deus que revoluciona a nossa vida e revoluciona a nossa família. Ele é o meu Deus. Ele é o Deus da minha salvação. Eu conheço o Deus que eu adoro. Eu me prostro diante do Deus que eu adoro. E a pergunta que nós precisamos fazer é: quem você adora? Quem você adora? Porque nós somos adoradores natos. Quando você vai buscar a história das civilizações, você vai ver que desde os primórdios haviam rituais religiosos. As pessoas sempre se manifestavam em busca do transcendente, do divino. Elas sempre buscaram a divindade porque elas buscaram a adoração, porque Deus colocou o chip da adoração dentro de cada um de nós. Nós somos todos adoradores. Se você for para o meio do mato, aquele monte de gente pelado vai estar rodando em volta do fogo e vai estar adorando alguma coisa. Mas os ambientes mais tecnológicos, no Vale do Silício, também tem adoração. E chegou um momento onde Paulo previu escatologicamente isso, e falou para Timóteo: olha, vai chegar um dia em que os homens serão amantes de si mesmos. Vai chegar um dia em que os homens serão narcisos, onde os homens erguerão altares para o seu próprio ego, onde os homens adorarão os seus próprios umbigos, onde os homens serão o seu próprio objeto de culto. Vai chegar esse momento onde você não vai ter mais imagens em casa, você vai ter espelhos. E não há nada mais real do que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós vemos cultos e altares em todos os lugares. É culto ao corpo, é culto ao conhecimento, é culto ao culto, é culto à família perfeita, é culto ao descanso, é culto ao dinheiro, é culto às posses, é culto ao reconhecimento, é culto aos likes, é culto à projeção no trabalho, é culto à projeção social, é um culto a si mesmo. E a nossa pergunta é: quem nós adoramos? Quem é o objeto da nossa devoção? O que nós sacrificamos? A quem nós nos entregamos todos os dias? Qual é a nossa prioridade? Quem nós adoramos? E a segunda questão é como nós adoramos. Porque Jesus fala: olha, os verdadeiros adoradores, eles têm um jeito de adorar. E esse jeito de adorar é em espírito e em verdade. É em espírito. É de verdade. É lá de dentro. Parte de um coração comprometido, não é mecânico, não é sobre levantar as mãos, não é sobre soltar um som, não é sobre liberar a voz. É parte do coração, porque Jesus fala em Mateus: olha, esse povo com a sua boca diz que me respeita, ele me honra, ele me adora, mas na verdade o seu coração está longe de mim. O lugar de nós adorarmos é em espírito inicialmente, porque é do interior que fluem os rios de água viva, é do coração, é da alma, é do espírito. É meu coração quebrantado, é meu coração explodindo de alegria, de celebração, de felicidade, como fizemos nessa manhã. É esse o momento, de lá de dentro, que parte a adoração. Não adianta ser só de lábios, mas também tem que ser em verdade. Nós cantamos uma música que fala que não é uma canção que me leva a ti, nem palavras serão razão para eu sentir. Não é um lindo som que me faz cantar, mas é te conhecer
e o que faz em mim. Isso é adoração. Isso é que é em espírito, mas também é em verdade. A palavra adoração, ela tem, no hebraico, shaká, a significado de inclinar-se, de prostrar-se. Também no grego, no proskinel, tem essa conotação de prostração. Tem também uma outra conotação de serviço, de entrega, de oferta, de sacrifício. Mas tem essa conotação de prostração. Adorar é prostrar-se. Adorar é eu prostrar não só os meus joelhos, mas também meu coração. É eu inteiro, é eu integral, é o eu pleno, prostrado diante de Deus em adoração. Você sabe quando você está inteiro num jogo de futebol e o seu time faz um gol, como é que você faz? É assim que você faz? É assim? Ou quando você está naquele show de milhares de pessoas e começa a tocar a sua música favorita, como é que você fica? É assim que você fica? Quem gosta de samba, quando entra o samba enredo, aqueles... É assim que você fica? Não é o eu inteiro, não tem um negócio, uma comoção, uma energia. É esse eu todo que é em verdade. É eu integral no momento da adoração. Não é eu cantando, pensando que horas que vai ser o almoço. Caramba, está mó sol lá fora, vai chover a semana inteira, eu estou aqui na igreja. É o meu coração inteiro adorando ao Senhor. Em todo lugar, é eu integralmente adorando ao Senhor. E um texto que fala isso é Romanos 12. Eu trouxe duas versões. A primeira é a conhecida da NVI, que fala: rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. É a vossa adoração. Você inteiro. Na linguagem de hoje fala: meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, sem reserva. Sabe aqueles cantos escuros da sua vida que você guarda, que Deus não tem acesso? Então, a adoração é você abrir todas as portas da sua vida. Falar: olha, acha em mim o verdadeiro adorador. Pode entrar, Senhor. Pode limpar tudo. Pode habitar completamente. A casa é tua. A minha vida é a tua casa, a minha vida é a tua morada. Pode reinar na minha vida, pode viver na minha casa. Pode habitar completamente em todos os espaços vazios da minha vida. É eu completamente entregue diante de Deus. Eu me aproximo dEle com a consciência de quem Ele é, de quem eu não sou, mas pela graça divina eu posso ser. E você veja que coisa mais linda que acontece. 1 Coríntios fala que quando então eu me aproximo de Deus, com o rosto descoberto, nós refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Quanto mais eu adoro, mais eu me pareço com o Senhor. Quanto mais eu contemplo, quanto mais eu vejo a sua glória, mais eu sou um espelho que reflete a glória de Deus aonde quer que eu esteja. Irmãos, adoração é isso. Como é que você sabe que você tomou um banho bom? É pelo sabonete que você usa? É pelo tempo que você ficou no banho? Ou é pelo aquele senso de limpeza que você sente, assim, você sente cheiroso? Se sente limpo? Se sente lavado? A adoração tem que ter esse efeito em nós de transformação, de limpeza, de lavado, de espelho limpo, que reflete a glória de Deus. É para isso que nós fomos chamados. Isso é revolucionário. Nós vamos adorando e vamos refletindo a glória que nós contemplamos. E por último, irmãos, a palavra fala que Deus procura adoradores. Deus procura adoradores. Agora preste atenção. Deus não procura adoração. Sabe por que Deus não procura adoração? Eu vou te dar uma cena do céu. Se você quiser, você acompanha comigo Apocalipse 4. Depois disso, tive uma outra visão, é João escrevendo isso. Eu vi uma porta aberta no céu,
E a voz que parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo, disse: suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante fui dominada pelo Espírito de Deus, e ali estava no céu. E ele estava diante de um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao seu redor havia outros 24 tronos, os quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos, trovões. Diante dele tinham 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como um cristal. Em volta do trono, cada um dos seus lados estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida com a do ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. E cada um desses seres, 4 seres vivos, tinham 6 asas que estavam cobertas de olhos dos 2 lados, e dia e noite. Dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória e honra, agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para sempre, os 24 líderes caíam de joelhos. Eles caíam de joelhos diante dele e o adoravam, tiravam as suas coroas e atiravam diante do trono e diziam: Senhor nosso, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. E lá em Apocalipse, desculpa, me empolguei, esqueci de passar. E lá em Apocalipse 7, 11, 12, fala: todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, adoração, prostrados com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus dizendo: amém, glória e honra, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. 24 horas, desde uma data que é o início que ninguém jamais saberá, e para todo sempre, o nosso Deus é constantemente e continuamente adorado. Deus não precisa de adoração. Deus não precisa de adoração. 800 anos antes, o profeta Isaías estava diante de Deus, no ano do rei Urias, que ele morreu, e ele viu o Senhor. 800 anos antes ao registro de Isaías, quando viu o Senhor, e ele viu o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchiam o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com as suas asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e elas proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Irmãos, Deus não precisa de adoração, Ele precisa de adoradores. Ele nos criou com um arbítrio, para que eu e você pudéssemos escolher se queremos, se desejamos servi-lo, segui-lo, adorá-lo ou não. O que Deus quer é a nossa escolha, o que Deus quer é a nossa entrega, o que Deus quer é o meu coração e o seu coração. Não é música, não é êxtase, é sacrifício, é obediência, é compromisso, é contemplação, é entrega. Foi para isso que nós fomos chamados. E se você não gosta de fazer isso, é bom se acostumando, porque no céu é isso aí. Você não curte adorar? Começa a repensar onde você quer passar a sua eternidade. Porque o céu é esse lugar de adoração. O céu é esse lugar de contemplação. O céu é um lugar onde nós vamos engrossar as fileiras dos anjos, cantando ao Senhor: Santo, 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 cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Face a face, iluminados com a sua glória. Sol da justiça.
Eu desejo que o seu coração arda por esse dia, onde os nossos ensaios vão ser convertidos numa contemplação da grande glória do Senhor. Para isso nós somos criados, irmãos. Não perca seu tempo adorando a si mesmo. Converta o seu narciso em um adorador ao Senhor. Entregue, sacrifique, obedeça, contemple. Adore ao Senhor, o Deus que você conhece, que se manifestou a você pelo seu Espírito, que te salvou, que te tirou das trevas, que tem te fortalecido, tem te suprido, tem te provido, tem te dado paz, tem te dado alegria, tem sustentado a sua vida, sustentado a sua família, te deu emprego, te deu uma casa, te deu irmãos, te deu a vida. Esse é o seu Senhor. Esse é o Senhor a quem nós devemos nos prostrar. Não esse Deus que a gente inventa, que não nos dá aquilo que nós queremos. O Deusinho que tem que se encaixar dentro da nossa caixa de desejos. Esse não é o Deus verdadeiro, esse não é o Deus da palavra em que nós profetizamos e proclamamos nesse lugar. Nós proclamamos um Deus todo-poderoso que cumpre tudo o que lhe apraz. É esse o nosso Deus, é esse o Deus que nós conhecemos, é esse Deus que nós adoraremos. E nós o faremos em espírito e em verdade. Porque o Pai procura pessoas comprometidas com a sua glória. Pessoas dispostas a serem espelhos que refletem a glória de Deus.